Olá, meu nome é Sidney da Rosa. Muitos já me conhecem pelos meus livros, como um autor, de realmente muitas obras didáticas, muitas obras de ensino organizacional, treinamento de pessoas, gestão, formação de lideranças. Hoje trago um assunto muito importante, um grande livro voltado para o pequeno empreendedor, para que ele alcance sucesso, para que ele possa alcançar o Mister. Neste livro trarei como 3 eixos fundamentais: a gestão comercial, gestão em vendas e gestão em comunicação. Eu acho que esses 3 pilares se tornam um tripé importantíssimo para o pequeno empreendedor. Também para médios empreendedores e muitos gigantes poderão usar esse método, e se isso eles já usam, né? Seu negócio está crescendo pelo quê? Pela estratégia ou ele apenas está sobrevivendo? São perguntas que você precisa fazer. Muita gente trabalha bastante, mas poucos trabalham com um sistema organizado. Negócios quebram, às vezes, não por falta de produto, mas quebram por falta de estrutura. Então, este tripé vai trazer, né, este equilíbrio para que você possa prosperar no seu negócio. E o que é o Mister? O Mister é alcançar o lucro, a consolidação, né, sair do modo de improviso, parar de apagar incêndios. Né? Esforço sem estrutura gera cansaço, mas uma estrutura com estratégia gera crescimento. Eu sei que o pequeno empreendedor muitas vezes começou sem capital inicial, ainda não possui um fundo de reserva, né, para aquele mês que é ruim, para não pagar fornecedores atrasados com juros. Eu sei que é desafiador, mas nós precisamos falar também da educação financeira e dessa formação de estratégia para que o negócio prospere e alcance o Mister. O livro vai tratar tudo isso, vai te preparar para que você se torne então um profissional, né, da sua pequena empresa e prospere no seu caminho. Nesse tripé, eu vou falar então sobre a gestão comercial, né? Antes de vender, se organize. Quais são as perguntas certas a se fazer? O que eu vendo? Para quem? O meu produto resolve o problema de alguém? Qual é a minha margem sustentável? Quem ao meu redor vende o mesmo produto que eu? Não se preocupe, porque tem uma loja que é muito maior que eu, uma grande corporação que está concorrendo comigo. Eu não tenho como vencer. Não pense nisso. Você é único. Você deve aprender a ouvir o cliente, a identificar o seu público. E aí então você vai poder agir, né, da forma certa e assim prosperar, né, o seu pequeno negócio. Você deve saber onde você está. Estou numa avenida, estou num centro de cidade, estou numa BR, numa estadual. Quais são os tipos de clientes que passam na minha loja? Como posso então dividi-los em quantas diretrizes? Cliente da cidade, cliente que está passando em viagem, cliente que vem sempre, semanalmente, cliente que vem uma vez por mês, né? O que eles estão procurando? Qual é o produto, né, que eu posso oferecer? E o que o meu produto resolve? Quais são as soluções que eles traz? Tudo isso deve ser pensado, né? Saber tudo que está à sua volta. Cada cidade, cada localidade pode trazer um tipo diferente, né, de comércio sustentável em cada localização. Você também deve ser bom em vendas, gestão de vendas, né? Vender não é improviso. Vender é um processo. O bom vendedor, ele não vende apenas produtos, ele vende experiências. A psicologia nos ensina que quem ouve em um diálogo, quando 2 pessoas estão conversando, quem determina para que lado esse diálogo vai funcionar não é quem está falando, é quem está ouvindo. Porque dependendo da resposta que ser dada, aquele diálogo poderá mudar de diretriz, mudar de assunto e virar um divisor de águas. Então aprenda a escutar o seu cliente, porque muitas vezes é você que vai escolher pelo seu cliente o produto que ele irá levar. Você escolherá. Essa é a psicologia da venda. O cliente, ele sendo ouvido, ele vai se sentir respeitado.
E assim ele vai voltar e vai comprar mais, porque ele vai se sentir compreendido. Então aprenda a ouvir o seu cliente, a conhecer as suas necessidades, trazer soluções para ele. Você tem que vender para ele não uma vez só. Você precisa vender para que ele volte e compre mais. Então nunca empurre o que ele não precisa, mas saiba oferecer aquilo que vai trazer as soluções que ele está buscando naquele momento. Há clientes de todo tipo, né? O analítico, o prático, o relacional, aquele impulsivo que compra muito. Você então deve saber, né? Diferenciar, então saber escutar, diagnosticar antes de apresentar o produto que acha que ele irá comprar e conduzir até o fechamento com maturidade. Então esse aqui é o ponto, né? Você vai então identificar o seu cliente, você vai então criar a conexão com ele, e aí então você vai fazer a oferta, e então esse cliente irá comprar. Você não é pressão, a venda é direção, entenda isso, em gestão de vendas, né? O mestre em vendas precisa, né, ser medidas, né? Taxa de conversação, número de propostas, fechamentos, quem mede melhora, quem improvisa oscila. Em gestão de comunicação, você deve explicar, né, o seu negócio. As pessoas têm que entender o seu negócio. Comunicação externa ao cliente. Comunicação interna para a sua equipe, se você tiver funcionários ou aqueles que ajudam no seu negócio, né? E a comunicação digital, que é o posicionamento. Você precisa usar tudo que você tem. Redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, aquilo que for possível para que o seu produto seja então propagado. Você tem que existir. Dizem que quem não aparece não é lembrado, quem não é visto não é lembrado, então você tem que aparecer. Você não deve se preocupar de estar no meio de grandes. Você tem que estar ali. Você é único, você é especial e muitas gentes vão voltar a comprar com você, porque se identificam, porque você ouviu eles. Às vezes numa loja grande ele não foi ouvido, mas no seu negócio ele se sentiu bem e ele voltará e trará outros. O cliente então, quando ele entende, ele compra. Se o cliente não entender o seu produto, ele não vai comprar. Ninguém compra o que não entende. Por isso, na gestão e comunicação, você tem que saber explicar o que você vende, o que o seu produto faz, o que ele proporciona, por que é bom comprar esse produto. Você tem que ter essas questões. Você tem que mostrar que a sua marca é forte, você tem que mostrar que o seu produto traz soluções, e assim instigar esse cliente a comprar, e saber que ele fez então um bom negócio. Então, faturamento é lucro, margem precisa ser protegida, fundos de reserva é maturidade. Vender bem, administrar mal é ruim. Muitas pessoas até vendem bem, mas administram mal. Por isso, educação financeira é necessário, né? Porque sem uma educação financeira se quebra muito rápido. Então, o meu livro vai falar sobre organização comercial, estrutura em vendas, comunicação visual, saber, né, identificar o seu produto para que o cliente entenda o serviço que você está oferecendo a ele e aquilo que você pode, né, ofertar. Tudo isso é importante, né? Esses são os 3 pilares, né, importantes para o microempreendedor. Nunca esquecer, né? Vou contar, por exemplo, uma história curta aqui. Eu trabalhei com um grande homem em Florianópolis. Eu fui então o seu primeiro funcionário. Ele montou uma empresa muito diferente. Ofereceu um produto, ofereceu soluções, serviços que eram escassos no tempo que ele abriu a sua empresa. Ele oferecia soluções. Eu trabalhava com instrumentos musicais, construção e manutenção. Em Florianópolis, Santa Catarina. Um determinado cliente comprou uma guitarra muito especial, uma guitarra muito cara, não uma guitarra genérica. Essa guitarra apresentou defeito. E havia então 2 lojas que diziam que consertavam guitarras, instrumentos elétricos. Uma loja na época, claro que agora estamos uma outra inflação, o dinheiro está valendo diferente, mas isso lá em 2008, 2007, acho que antes ainda, mais para trás, que eu trabalhava nessa empresa. Essa cliente então tinha essas 2 lojas.
Uma cobrava a manutenção da guitarra R$ 100 e a outra cobrava 200. Ela levou primeiro naquela que cobrava R$ 100. A guitarra ficou 2 semanas. E o profissional não conseguiu oferecer a solução, não consertou. Depois, então, ela levou no mais caro, R$ 200. Ficou também 2 semanas. E a guitarra não foi consertada. O meu patrão, né, meu empregador na questão na época, ele havia montado então uma oficina ali em Florianópolis, com um pequeno balcão onde a gente consertava as guitarras, contrabaixos, tudo ao vivo. E eu sou ainda um perito em conserto de instrumentos musicais elétricos. E então o cliente ficava atrás do balcão, né, o balcão onde tinha as exposições de venda, e tinha um balcãozinho dentro onde a gente consertava as guitarras. Na frente do cliente, a gente desmontava o instrumento e ele via a gente consertar. Essa mulher que então que ficou, vamos dizer assim, frustrada, porque os profissionais mais caros da cidade que ela procurou não puderam, né, resolver o seu problema. Ela saiu satisfeita, ela trouxe a guitarra para nós. Para mim, em questão que era o funcionário. E os concertos de guitarra na época custavam R$ 50. Era assim, valor inicial, R$ 50 concertos de guitarra. Se os concertos de guitarra custassem mais de R$ 50, seria orçado, né? Se você não quiser nem gastar R$ 50, então nem começa. Mas estava ali. Ela trouxe, ela me contou a história, que ela foi nos dois maiores profissionais de Florianópolis de instrumentos musicais e eles não conseguiram solucionar. Eu disse, não, tudo bem. Então eu pedi licença, peguei aquele instrumento musical, né, coloquei ele de costas, com as cordas viradas para baixo no meu balcãozinho, com a minha parafusadeira, abri a chapinha atrás e apenas olhei o projeto dentro, né, a fiação, o projeto elétrico, o meu soldador estava ligado, simplesmente tirei um fiozinho, né, de um polo do capacitor e coloquei outro capacitor e já toquei a guitarra na frente deles. Não levou 5 minutos. Eu consertei o instrumento musical. Solucionei o problema que os dois maiores profissionais de Florianópolis não puderam oferecer esta solução para esse cliente. Fechei o instrumento musical e como estava na plaquinha escrito, olha moça, a sua guitarra aqui está consertada. Custou R$ 50. Mas essa mulher disse, nossa moço, você vai cobrar R$ 50 somente para soldar um fiozinho? Eu disse, não senhora. Para soldar o fiozinho eu vou cobrar R$ 1. No entanto, cobrarei mais R$ 49 por saber onde soldar esse fiozinho. Porque eu tive que estudar, me profissionalizar, para saber soldar esses fiozinhos no lugar certo em 5 minutos. Então ela me pagou R$ 50. Ficou satisfeita. E virou uma cliente fidelizada em nossa loja. Na loja do meu empregador, que ficou orgulhoso de mim. Porque ele estava atrás, né, da divisória, escutando como eu estava, né, tratando o cliente dele com sentimento de dono para fidelizá-lo. No momento, aquela mulher não quis me pagar os R$ 50, mas por um momento ela estava disposta a pagar os R$ 200 para aquela outra empresa por causa da aparência, a lojona. Mas a nossa lojinha, que é pequenininha, que estava começando, que ainda não tinha aparência, mas que oferecia verdadeiras soluções. Por um momento ela não quis pagar os R$ 50, achou caro, mas depois ela caiu em si. Não, eles são realmente verdadeiros profissionais. Eles resolveram o meu problema. Eles venderam solução. Então você deve saber se posicionar, saber falar a linguagem do cliente, ouvi-lo, né, para que então possa fidelizá-lo. Por isso eu te digo, aquele meu antigo empregador, onde eu fui seu primeiro funcionário, né, onde ele era uma lojinha pequenininha, hoje ele é uma grande empresa. Vende guitarras até para fora do Brasil. Ele tem uma loja grande, estruturada, o homem prosperou. Então você também pode prosperar. Basta você então agora se posicionar. Conhecimento sem posicionamento não adianta, né? Estratégia guardada na gaveta não adianta. Por isso leia esse livro com atenção e vá, né, alcançar o seu mister.